Valeu, de tudo um pouco, começando o ano de 2025, dia 7, né? Primeiro programa, hein? E vamos Que começar beleza, com o hein? Evandro, né? Vamos conversar com quem? Professor Evandro, Eu imagina! pensei que- Não, Nossa, quando que você me falou onda! Evandro, eu me lembrei do Evandro. Ele pode ser que ele lembre como um vascaíno de um Evandro que ainda está jogando futebol, mas que era uma grande expectativa de ser um grande jogador no meio de campo do Vasco da Gama. Ele pode falar porque ele é vascaíno, mas esse nosso Evandro, você vai apresentar, Professor diga da lá. UERJ de assessoria, eu não sabia, mesmo? coisa boa, cara. Um monte de aluno aí vai começar a falar depois no chat aí pra gente, contar a história do professor Você Evandro. não sabia? Não sabia, cara, que bacana, né? Essas coisas da TV Carioca da Gema são fantásticas. E a gente tá aqui hoje, gente, com Evandro Costa, As Coisas do Rio, toda segunda-feira, gravação aqui na TV Carioca da Gema. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ó, Prazer. Eu que maravilha! agradeço Professor! a oportunidade de bater Você esse lembra papo. do Evandro, seu xará? Ele Evandro... tá jogando, um baixinho tal, que jogava no meio de campo do Vasco. Evander. Eita, viu, Evander. caraca? Ele é quase meu xará. É quase o xará dele. Quase meu xará. Evander. Meu Evander. malvado favorito esqueceu Viu? o nome. Evander. Quase meu xará. Bom jogador. Eu trabalhei com ele no Vasco. Ele foi meu jogador lá. Quando eu fui assessor do clube, ele fez parte daquela geração que subiu da base profissional, Evander. E era uma expectativa grande de ser um. De despontar bastante, né? É. Mas aí depois Acho que saiu não deu pro exterior e tal. uma crescida muito grande, não. Ele é um garoto, né? Pô, obrigado, Agora, eu acho seu garoto mesmo. Fala sério. Quantos anos ele tem? Não sei, perguntei isso, a gente você se não pergunta perguntou, não. Me Quantos pergunta anos não. você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? 41. Muito obrigado pela sua bondade. Você é bondoso. Muito obrigado. Acho que não. 51. Que não, 50, não, eu acho que ele tem 39, 38, 39. 39, 38, 41, né? Ah, Você agora acertou na sequência a minha idade, 51. É. sério, tá bem. você tá muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Estamos em janeiro, daqui a 4 meses farei 52. Sou de abril. Vai ter festa então. Você é ariano também? Não, Ariano. Abril, ariano? Como eu. É, Positivo. no final, né? É, no final, porque eu pensei que ele abriu. 14 de abril. 12 de abril. É, porque depois é touro. Depois vira tudo. É, isso aí. Muito bem-vindo. Me conta a sua história, como é que você começou, que é um garotão, 51. Olha só, como é que você começou a sua história, garotão? Como é que você queria ser sempre quis ser jornalista ou tinha outro tipo de profissão que os seus pais ou você achava que poderia ter ido por outro caminho? Essa pergunta é legal, porque aí eu me lembro daquele teste vocacional. Essa pergunta é legal. Me remeteu ao teste vocacional. Esse é perfil professor mesmo. Que eu acho que não existe mais, não sei. Ah, existe. Existe, na né? internet. No segundo grau? Para fazer Enem. Tem, não tem? Mas não é teste vocacional que eles chamam hoje, mas tem Mas sim, não né? as escolas eu acho que não tem mais. Não tem, Não, na escola não tem mais. Você pode fazer, acho que na internet, você tem as pessoas. Mas você chegou a fazer? Não, porque eu estava na escola e aí me perguntaram, né, isso já no segundo grau, né, antigo segundo grau, tinha o primeiro ano, segundo e terceiro. Aí você quer fazer um teste vocacional, você tem ideia do que você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar? Eu falei, olha, sim, eu tenho ideia do que eu quero trabalhar, sim. Eu gosto muito de televisão, porque eu sempre, desde de criança, eu sempre fiquei observando, eu ficava observando tudo na televisão, os créditos, a postura do apresentador, a imagem e tal, eu ficava observando, né, e eu me interessava, assim. Engraçado, eu me via trabalhando com a televisão, né? É igual a Cristi. A Cristi me fala a mesma coisa. E aí eu dispensei o teste vocacional, ficaram assim, né? O pessoal Seus da escola. pais? Não, o pessoal da escola. Os meus pais, eles como me acompanhavam sempre, assim, né? O seu pai, qual é a profissão dele, sua mãe? Meu pai, vendedor, né? E trabalhou nessas multinacionais, que algumas existem, outras não mais, né? Trabalhou na Bombril, na Gessilever, enfim. Minha mãe, serviço social, depois fez direito, só que ela trabalhou a vida inteira no TRE. Então ela é funcionária pública federal, já aposentada. E aí eles acompanharam bem meu crescimento, então eles viam o que eu gostava, né?
olhava, via o meu olhar ali para televisão, eu sempre comentava sobre filmagem nas viagens, eu comentava, eles compravam aquelas câmeras da época de VHS, peguei Super 8 também, né, e tal. Legal. Chegava em casa das férias, pagava a luz, projetava na parede as férias Pô, que para legal. mostrar para a família. Aham. Tudo isso eu gostava. E tá bom, mas gostar não quer dizer que você vai realizar o que você quer, né? Ah, depende do propósito, de repente. Mas aí consegui que algumas portas se abrissem enquanto eu estava no 2º grau. Consegui, através da minha mãe, um estágio não oficial na Globo, na edição de imagem. Época de Betacam, as pessoas não sabem nem o que é Betacam. Caramba, gente, era um negócio desse tamanho assim. Sabem nem o que é isso. Né? Desse tamanho, É. as fitas de vídeos enormes. Ninguém imagina o que é isso. Devia A trazer. Betacam, né, ela foi a geração seguinte ao Matic, né? Que era um rolão maior ainda, né? Enfim, a Betacam, vamos dizer, era a VHS mais moderna, né? Fisicamente O rolão falando. maior Né? é aquele que pegou fogo da TV Globo lá atrás. Não Foi os filmes, né? Filmes, né? Na década de 70, aquele incêndio lá que lambeu Só muita a pessoa coisa. assistir a hora do rádio, tem isso? Fala, o Roberto fala. Salvador? Não fala, então vamos lá. Mas aí é isso, aí eu Aí você- tive essa oportunidade eu queria conhecer televisão, eu queria saber como é que era feita a televisão. Então ela conseguiu com um contato lá, uma pessoa maravilhosa, não está mais entre nós, que era o Manuel, que era uma pessoa do carnaval, a Globo sempre teve um setor Manuel de carnaval, Manuel Alves. Você conheceu? Isso. Conheço, foi amigo, muito amigo dele, meu irmão foi um amigo dele. O Manuel Alves, ele fazia o carnaval, mas fazia a eleição. Aí, por isso que ele conheceu minha mãe. Porque a Globo cobria os locais de votação, as zonas eleitorais, e, enfim, e aí ela lembrou dele e falou, pô, tem lá a pessoa aqui da Globo que sempre nos procura aqui no TRE para eleição, Que ele é produtor. quem sabe ele ajuda. Então, ele ajudou. Então, muito grato a ele. Ele abriu essa porta para eu estagiar, para conhecer a televisão. Então, eu fiquei rodando naquela época, isso 91... Você é estudante. Ainda no 2º grau, 91, Von 90, March, né? Porque bacana é o seguinte, Lá na Dudu, Von March. Na Von March, o isso. que é legal é que ele estava na formação ainda, decidiu o que queria. Isso é importante. Isso eu sou super a favor. Sua mãe Mas fez uma isso é coisa muito importante. bacana. Hoje em dia, infelizmente, você tem muito pouco isso. Né? Ainda tem, né? Você tem hoje alguma coisa, mas antigamente era importantíssimo, porque você passando por todas as áreas, você vai se adaptando, né? Mas é o que ele queria saber. A mãe isso dele aí. fez uma coisa muito legal, sua mãe. Pô, Sim, muito sim. show. E aí eu fiquei rodando um tempo, entre 91 e 92, nos telejornais da Globo. O Bom Dia, o Globo Esporte, o RJ, o Jornal Hoje, o próprio Jornal Nacional. Eu só não andei pelo Jornal da Globo porque eu acho que ele já era feito em São Paulo. Você pegava uma fita pra cá, pra lá. Eu ia para a ilha de edição acompanhar, ficava do lado do editor de imagem, do editor de texto, acompanhando o que eles estavam fazendo. Que barato. E ali eu fui vendo ali em uma época que a coisa era frenética, né? Fita, né? Então você não tinha a facilidade de editor, envia para não sei aonde, não. Ele editou, tira a fita e vai entregar na programação, na exibição, né? E às vezes uma coisa muito em cima era uma correria por aqueles corredores ali, né? As pessoas até se esbarravam, se batiam. Rolou muito acidente, inclusive, fazendo a curva ali, jornal no ar e você ter que entregar lá. Então, foi muito legal eu estar com eles dois sempre ali, né? Os editores de imagem e de Que texto, bacana. aprendendo, né? E vendo como é que editava, onde aperta o botão. E o editor de texto, o feeling dele, tira esse texto aqui, tira essa frase. Não tem a ver, tá sobrando. Aquela coisa que a gente sabe, né? E aí depois é que eu entro na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade em 93, eu já não entrei no quarto escuro. Lógico. Já sabia. Que legal. Eu não muito entrei no bacana. quarto escuro. Eu já entrei com a luz do quarto acesa, né? E aí foi bem legal minha fase de faculdade, porque logo no 2º período, eu já fui ser monitor, que chamava no estúdio de TV, que era A própria faculdade, isso, para poder ser câmera ali dos alunos, que os alunos usavam o estúdio para isso, né? Um laboratório, né? E você usou essa experiência lá de trás? Eu já tinha visto muita coisa, né? Então, não foi difícil eu editar, porque lá também tinha ilha de edição, não uma Betacam, mas tinha uma ilhazinha de edição boa, razoável, super VHS.
E depois até fui chefiar esse estúdio, ainda como estudante. Pô, que legal. A pessoa saiu, o chefe do estúdio de VT. Aí no meu quarto período, se eu não me engano, a faculdade pergunta pra mim, né? A comunicação, pô, você quer chefiar o estúdio? Ah, aceito. E aí eu virei chefe do estúdio, ainda estudante. Os alunos me olhavam meio torto, assim, pô, Cara, estudou, pirralho, né? vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer e tal, mas enfim, coisas da vida. Tinha vivência. É, Isso muito aí importante. minha trajetória na faculdade foi bem legal, porque só me acrescentou, né? Coisas que eu já tinha aqui e o que eu estava fazendo na prática ali com os alunos, e até para as minhas matérias, que eu, como Sim. estudante, né? Eu tinha que usar o estúdio também para fazer os meus trabalhos, né? Uhum. Tinha o estúdio de foto também, enfim. Então, e é uma época muito ainda sem tecnologia. É. Imagina, olha a experiência. Isso Lá nos atrás. forçava, né, a aprender de verdade, né? Com Sim. certeza. Não tinha Google, não tinha internet, tinha nada, pô. Você tinha que Você tinha pesquisar, você tinha que editar. bater de frente Há muito mesmo. tempo, não tinha inteligência artificial. Pô. Ó, Eu ainda peguei a máquina de escrever já elétrica, mas peguei. aham. Durante a faculdade é que houve uma transição do computador. Aquele computador enorme. Macintosh, não sei o que e tal. Ah. Aí o dono da faculdade, de repente, ele compra um monte de computador e pega uma das salas para fazer de laboratório de Pô, informática. que legal. Uhum. E aí aquilo ali, pô, e ninguém sabia mexer naquele elefante branco ali, Macintosh. E aí a gente larga a máquina de escrever elétrica e começa a aprender a mexer no computador e tal, as laudas, né? Agora, mas na TV, falando da TV, porque você falou aqui que gostava de TV. Na TV, o que você fez e o que você gosta de fazer na TV? O que você hoje continuaria fazendo porque você gosta? Televisão é uma cachaça, né? Oh, Uma cachaça. Essa pergunta é até meio complexa, assim, né? Mas... O que você fez na TV? Na como TV profissional? eu fui produtor de televisão, né? Produtor de jornalismo. quando você partiu, né? Ele tá falando quando ele partiu. Não, quando ele já está na televisão, quando ele é profissional. Ah, sim. Como profissional, você foi Produtor do jornalismo. Antes de eu ser produtor do jornalismo, só para, né, Lógico. pegar aquela Linha linha do do tempo tempo. ali direitinho, eu fui estagiário na TVE, a antiga TVE, hoje é TV Brasil, né? Isso. Lá de 99, 2000, de um jornal que era como RJ, né? Da Globo, que era o Rede Rio, da noite. E foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado Imagino. porque Eu a gosto chefe de muito de reportagem jogava na rua, né? A pauta aí. Curioso, na época do julgamento lá do pessoal do Palace 2 que desabou, como é que é o nome sim, dele? eu sei, Sérgio Naia. Então, Acho que até falecido já esse cara. É. Sérgio Naia. Ela chegou pra mim e falou assim, ó, isso em dezembro do 2000, eu acho, 99. Seguinte, esse cara tá pedindo indulto de Natal. Vai lá cobrir isso. Aí me mandou pro fórum e aí o cara tá tentando passar o Natal dele em casa, né? Coisa meiga. O cara foi responsável pela morte de dezenas, centenas de pessoas naquele condomínio, né? Mas ele queria passar o Natal dele com a família. Foi negado o pedido dele e eu tava lá no fórum, lá, cobrindo. E foi bem importante jornalisticamente para mim, porque é um assunto pesado, né? Um assunto Sim, difícil, nossa. pesado e tal. novinho, imagina. Um pirralho cobrindo um assunto desse, né? E aí Você foi como? eu fui como eles não exibiam a minha passagem, Sim. porque eu ainda estava na transição, mas tinha meu crédito, reportagem, Tá. Evandro e tal, pá. E aí a chefe de reportagem me ligando, época de celular ainda analógico, né? Ela me ligando e tal, me dando esporro. O jornal já vai entrar no ar. Aí ela mandou um motoqueiro. Também não estava tão longe da TVE, né? O fórum ali. No centro. Ela mandou um motoqueiro, aí eu dentro do carro, aquela coisa de gravar off dentro do carro, né? E tal, gravei e tal. Escrevi, blá, blá, blá. E aí foi pro ar essa e outras reportagens que, né, a gente fez lá, foram pro ar, enfim. Aí depois dessa minha primeira experiência, foi muito importante na televisão, na televisão foi a minha primeira oportunidade, né? Então foi bem importante. É que eu vou pro Sport TV em 2004. Em 2004 eu vou pro Sport TV, aí como produtor
do jornalismo do Sport TV News, na época que estava ainda à noite, era um bambambam. Mas Sport esse TV era o News. seu caminho, era o esporte, ou ele apareceu como oportunidade? Que Já era um bom, caminho? que bom que foi o esporte, porque eu gosto de esporte. Ah, tá. Acho outros assuntos bem complexos, né? Por exemplo, economia, eu entendo nada de economia. Mas se eu tiver que falar sobre economia, eu vou ter que falar. Polícia? Não, aí cidade, eu fiz muito cidade, na TVE foi muito cidade. Crime, problemas do dia a dia, né? Política, hoje eu falo de forma muito tranquila sobre o ambiente político, naquela época nem tanto, muito novo ainda, né? Uhum. Ainda tinha muita coisa ainda para passar, né? Como cidadão, né? Mas que bom que foi o esporte, porque é o que eu sempre gostei de fazer, de falar, né? O esporte em geral. Claro que o futebol é um carro-chefe, né? De um clube, né? Você chegou a jogar, a praticar esporte? Alguma coisa? Cara, sempre fui peladeiro. É isso que eu falo. Mas olha, eu fiz uma peneira uma vez no América, No América, no antigo campo, Cara, todo mundo fala onde é um América. shopping. Todo mundo se incisão Barão fala de da São Francisco, América. Teodoro da Silva. Onde hoje em dia é o Boulevard, que já chamou Iguatemi. É. Naquela época era o campo do América. Eu fiz peneirinha ali na lateral, direita. Acho que eu não ia roubar, não. Acho que se eu fosse um profissional, não ia enganar o clube, não. Acho que eu ia ser um honesto lateral. Mas sou peladeiro, enfim. Mas em termos de gostar, então, o que te chamou mais atenção na TV? O que você faria? É isso que eu estou falando. Aham. Porque você fez a produção e tal. Aham. Mas e aí? É produção que você gosta mais ou que você... Olha só, naquela época... Você seria repórter? Sim. Seria repórter. Ah, você gostaria de ser repórter? Produtor, repórter, ou cara de trás? De edição, de edição de texto e tal. Produtor como eu fui, que eu gosto muito, e reportagem. E reportagem em si, ser apenas o repórter, né? Sim, é uma coisa que eu fiz por vezes, não muito, mas gostei bastante. Nunca. Sim. Também. Curioso, né? A coisa da apresentação surgiu na internet. mesmo? No YouTube. Antes do Coisas do Rio, eu fiz um projeto com o Carlos Alberto, ex-jogador. Tá. Antes do programa As Coisas do Rio daqui? Sim. Ah, legal. Em 2021, Carlos Alberto, que jogou no Botafogo, no Vasco, no Fluminense, cria do Fluminense, né? Ele sempre quis ter um canal no YouTube, e aí a gente já se conhecia de coberturas e tal. E aí abrimos um canal para ele no YouTube e fizemos uma meia temporada, né? Conseguimos lá um patrocínio, fizemos uma meia temporada. Mas antes dele, eu tinha participado de um outro projeto no início de 2020, antes de estourar a pandemia, chamado Caixinha de Surpresas. Esse Caixinha é com K, porque tinha uma vinheta e esse K era um corpo de um jogador chutando. Tinha a chuteira no K, na perna do K, né? Aí tinha uma vinheta, dava uma bicicleta e tal. Esse projeto era uma mesa também, com 5 pessoas, e era mais de zoar com as coisas do futebol. A gente não falava de como foi o jogo, nem nada. Os momentos engraçados. A gente sacaneava as coisas. Podemos dizer isso, assim, né? E tinha mulheres também, não eram só homens, né? Ah, e tinham compartilhado. Deixa eu fazer só a linha do tempo dele. Ele fez 1999, ele se formou em 2000. Em 2001 ele tava, já estava na TVE. TVE, 99, 2000, TVE. Aí você foi para esporte em 2004. Aí 2004. Foi como profissional. Sim. Aí em 2004 você ficou 10 anos lá fazendo quase produção. Isso, produção, aí jornalismo. Depois, aí você foi ser assessor de imprensa, é isso? Exatamente. Em 2014, aí eu estou com frente. Paralelamente ou só após a saída da Sport TV? Rapidamente, antes de eu ir para o Sport TV, nesse intervalo da TVE com o Sport TV, eu tive algumas experiências como assessor de imprensa sozinho, em particular, não com futebol. 2001, 2002, mas no esporte amador, com basquete. Ah, que legal. Eu fiz umas coisas com Elinho, quem acompanha basquete sabe o que eu tô falando, Elinho, ex-armador, filho do Hélio Rubens. À época o Elinho jogava no Vasco. Se eu não me engano, é o técnico do Franca. Do Franca, sim. À época ele era jogador do Vasco, vindo de Franca, ele, o pai e toda aquela turma ali.
Então eu fiz algumas coisas com ele. Aí Sport TV, blá, blá, blá. Quando eu saio do Sport TV, aí eu volto a ser assessor de imprensa. Mas, paralelamente, você não conseguia fazer, né? Não. Nem podia. Nem podia. Não, Nem tinha podia. A gente tava num dilema aqui outro dia, a gente foi entrevistar uma pessoa que é assessor de imprensa, ele dizia que, qual foi o que a gente estava questionando, que foi que o Gaúcho, né, o Renato Gaúcho fez uma provocação para assessoria de imprensa, e a gente estava falando qual era o papel do assessor de imprensa no clube. Ah, sim, que Você o lembra? Renato Gaúcho. Aquela que ele falou que não confia na imprensa, que... Você viu? Ele está sempre em conflito conflito. Sempre em conflito. Você pegou o Renato lá? No Vasco, não. Não. Quais são os técnicos que você pegou lá no Vasco? Vamos lá. Ele foi assessor de imprensa do Vasco. Só Eu trabalhei com Celso Roth, Doriva, Jorginho e com o auxiliar, o Zinho, né? E uma coisa interessante, legal, né? Naquela época, em 2015, o Jorginho, ele dava umas oportunidades para o Zinho fazer coletiva. Pô, que legal. No dia a dia. O que o Ramon faz com o filho. Mas Com só filho. que é o filho. Né? Exatamente. Foi a primeira vez que eu vi isso. Foi ali em 2015, o técnico abria espaço para o auxiliar dele. Hoje eu não vou dar coletiva após o treino, não. Isso. Vai você falar. Então o Zinho fez algumas Bacana. coletivas. Eles são muito irmãos, né? Isso. Confiam muito Ele no até outro. hoje fala na ESPN sobre... Exatamente. O que mais de treinador? Zé Ricardo, espetacular pessoa, assim como o Zinho também. Zé Ricardo, um cara maravilhoso de trabalhar. Deixa eu lembrar de mais Celso Roth treinador. não é que seja antigo, mas o Celso Roth já era bem rodado, né? Na época que você pegou. Essa coisa de ser bem antigo, né? Aí isso me remete a uma mentalidade. Gostei da colocação dele, maravilhosa, é uma mentalidade. Porque é o seguinte... Porque o Celso Roth foi sempre visto como um técnico bombeiro, né? Que eles chamam. É o cara que vem apagar. Não foi o que ele fez no Vasco, mas, enfim, na verdade, teve incêndio com ele. Aí por isso que vem... Por isso que na sequência... porque ele não conseguiu executar o trabalho como ele gostaria. Aí por isso que vem o Jorginho e o Zinho. Antes do Celso foi o Doriva, né? Foi até campeão com a gente carioca em 2015, mas aí o início de brasileiro dele não foi muito legal e aí ele pediu para se desligar. Não foi nem o Eurico. O Eurico não demitia treinador. Raramente o Eurico demitia um treinador. Ao contrário do que as pessoas acham. Mas esse documentário que ele fala, ele demitiu um. Sim, o Oswaldo de Oliveira. Porque... Foi justamente que eu vi esse documentário. Depois bota uma foto aí que ele também aparece. Hugo, você aparece no documentário. Na mão de Eurico. Mão de Eurico. Por que acontece? Pra gente não perder o foco aqui. O Eurico era o seguinte. Ele era um cara que matava no peito tudo. Ele centralizava tudo, matava no peito. Ele te protegia. Então, a reclamação vinha para cima dele, não para cima de você, né? Ali eu tô novo, Maristé. Ali tá com 31. Ali eu tô novo. Ele tá ali atrás, gente. Ali eu tô novo. Essa foi a penúltima coletiva dele em janeiro de 18, no dia que o Campelo é eleito. Ali pela expressão. As fotos costumam falar muito, né? Então vocês podem perceber... A sua também, né? Vocês podem perceber que eu tô ali preocupado. A dele sempre... Eu tô ali preocupado e ele tá... falando. Se degladiando com a imprensa ali, né? Se degladiando. Mas, enfim, ele matava no peito as coisas. Então, esse episódio com o Oswaldo de Oliveira, em 2000, foi o seguinte, como foi falado no documentário. Sim. O Oswaldo pensou uma programação para os jogadores, ele não concordou com essa programação e descobriu isso através de jogadores que estavam já, vou ter folga segunda, então eu vou viajar para minha cidade natal. Vai não, né? Tu vai ficar aí, ele falou pro jogador. Aí ele falou assim, não, tu vai ficar aí. Tem treino. Ele, não, mas o Oswaldo, tô dizendo que você vai ficar aqui, vai ter treino e tal. Aí o Oswaldo chega para ele, Oswaldo, qual é a programação? Aí o Oswaldo, folga amanhã, folga segunda-feira. Ele, não, vai ter treino. Aí o Oswaldo, não, eu já passei para os jogadores que é folga. Aí ele, é a sua última posição? Sim, então você está demitido. E aí ele foi jogar um jogo, olha só, eu vi o documentário, muito legal. Ele foi pro campo
tinha que ganhar o jogo. Aham. Eles perderam no primeiro tempo por 3-0, depois ganharam. Aí Vasco, já, Palmeiras. aí já era o 4-3. Joel Santana. Aí já era o Botou o João Santana no fogo. Quando ele dispensa o Oswaldo, ele pede ao Romário para procurar o Joel. Isso no documentário. Explica o que está acontecendo. O Vasco em vias de disputar decisões, né? O Brasileiro e a Mercosul. E o Romário liga, faz contato e tal, o Joel aceita, enfim. Aí o Joel pega essa reta final do time naquela época ali. E o Vasco ganha o Brasileiro, ganha a Mercosul. Esse que você citou aí, o Joel já treinador. Já treinador. Eu tinha 2 semanas só de... Eu fiquei impressionada com esse documentário. Exatamente. E essa vitória é tida como a maior virada numa decisão, numa final entre clubes. Maior virada no mundo. Não tem notícia de, entre clubes, numa decisão, que uma equipe que vá perdendo por intervalo por 3-0 volte com menos um, porque teve um zagueiro do Vasco, o Júnior Baiano, que foi expulso com 15 minutos do segundo tempo. O documentário falou isso, eu não vi se foi falado. Eu acho que não, acho que não. Mas isso é importante ser dito. Com 15 minutos do segundo tempo, eu acho que o Vasco já tinha feito um gol, mas não importa, é muito gol ainda para fazer. Perde um zagueiro com 15 minutos do segundo tempo, ou seja, joga os outros 35 minutos com 10 só. E ganha. E ainda faz os outros 3 gols. O Romário fez 3, foi. Romário fez gol de pênalti, Juninho. E o último gol é do Romário, que a bola vem para ele assim, sobra para ele, ele empurra e é o 4º gol, né? Ninguém esperava. Mas só voltando na questão lá do assessoria. do treinador, do Celso, né? O que acontece? Que ele falou, ele me parece ser da antiga e tal, de fato, questão da mentalidade. Hoje em dia você tem um setor nos clubes chamado de scout, né? Isso. Que é um setor onde observadores... Você chegou a pegar o scout? Peguei. Aí é por isso que eu vou relatar um negócio aqui agora. Que são profissionais que observam os outros times, assistem jogos dos outros times, de possíveis adversários desse clube aqui, analisa cada jogador, o que ele faz dentro de campo, o comportamento do time e tal, etc. Destrincha aquilo e chega pro treinador, o próximo adversário é esse aqui, a gente assistiu o jogo deles, o último jogo, eles jogam dessa maneira, esse jogador aqui é muito bom, esse aqui não é tanto e tal. Então, eles traçam um raio-x do concorrente e entrega pro treinador saber quem ele vai enfrentar. Né? Então, esse departamento é para isso. O Celso Roth não curtia muito dar atenção a esse tipo de material. Caramba. Mas ainda assim o departamento fazia parte dele. Entregava pra ele. Celso, tá aqui o material e tal, do próximo adversário. Mas, segundo a rapaziada que estava ali comigo, né, do scout e tal, que são os analistas de desempenho. Analista de desempenho. Eles se queixavam. Pô, o Celso não olha material, o Celso ele vai só na intuição dele e tal, ele troca com o auxiliar, o preparador, que é o Paixão, Paulo Paixão e tal. Isso para mim é um... que eu vou dizer? Assim, eu acho de respeito. Eu acho... porque você tem... Se está ali e é uma peça importante da comissão técnica, você tem que respeitar, né? Mas uma informação... Desvalorização, uma palavra que eu estava buscando aqui, mas eu acho que é uma desvalorização do teu trabalho. Você ocupou o seu trabalho, e é o seu trabalho, aí você prepara aquele material, me entrega e eu não olho. Não, e assim, o cara, poder de decisão, o cara nem tinha... Porque, na verdade, isso é gerencial, né? Quando você tem informação, você tem poder de decisão. Então ele não estava nem levando isso em consideração nas decisões dele. Lógico que não. Agora, outros treinadores olhavam e olham muito esse material, que é fundamental hoje em dia. Eu não assisti aquele adversário jogar, não sei como ele joga, eu não sei. Mas ela sabe, porque o trabalho dela é esse. Ela assistiu os jogos daquele time ali, mapeou. É fundamental isso. Como joga, como não joga, quem faz mais gol, quem não faz mais gol, se o goleiro é bom, não é. Agora, aí você partiu para a assessoria de imprensa justamente no momento que você sai da Sport TV, não é isso? Aí eu fui trabalhar sozinho como assessor particular. Como é que é voltar a fazer isso que você fez esporadicamente? No caso aí do Carlos Alberto, com o Carlos Alberto jogador,
Mas eu estou dizendo, pegar isso como profissão realmente, porque praticamente foi o Era que minha- você seguiu, né? Exatamente, quando eu saí do Sport TV. Eu tive que me reinventar, né? É. Eu saí E do era Sport outra TV. época, né? De assessoria. 2011. 2011, uma outra época, a gente não tinha ainda essas ferramentas todas, Sim. essas possibilidades de comunicação. É até assustador isso, essa evolução da Imagino. tecnologia. Em 2011, o celular basicamente era para falar no telefone. 2011. E não é tão longe assim. Não, Não. claro que 13 não. anos. 13 anos. Mas ele basicamente era para falar no telefone. Só. Não tinha WhatsApp em 2011, Não tinha. não tinha o Instagram, estava numa transição do Orkut para o Facebook, Isso. uma coisa bem ainda, as pessoas, o que é isso, Facebook e tal. Então, assim, menos possibilidade para eu dar para o meu assessorado, né, de mecanismos e ferramentas de comunicação para ele. Porque antes você era muito questão de notas em jornal. Lá atrás, a assessoria de imprensa cavava muita nota em jornal, Colunas, colunas, espaço em rádio, espaço em rádio. numa reportagem de televisão aberta, né? Ou alguma especial em revista, né? No teu Instagram, você hoje tem algumas assessorias pra gente ver? No meu Instagram, esse meu Instagram é mais... Eu ainda, até outro dia estava refletindo sobre isso, eu preciso montar uma página profissional, né? Eu posto muita coisa de trabalho, tem minhas aulas na UERJ, inclusive, e tem alguma outra coisa, mas eu preciso fazer uma página só de trabalho, isso é uma grande verdade. De trabalho, né? O portfólio. Mas qual foi a dificuldade que você sentiu nessa saída de produção de televisão para uma assessoria de imprensa? Lógico que você teve alguma experiência, mas tinha que pegar a coisa... Sabe o que me ajudou? O fato de eu ter sido produtor e isso é ter uma legal. agenda razoável, né? Assim, a minha trajetória como produtor me possibilitou conhecer pessoas. Muita Network. gente do futebol, por exemplo. Empresário, o jogador, né? portas. Familiares do jogador. Então, foi o que me deu um alicerce para eu poder iniciar meu trabalho como assessor de imprensa, né? Vender o meu peixe como assessor para essas pessoas que eu já conhecia. Para um agente FIFA, para um empresário de jogador. Pô, que Chega, legal. agora eu estou como assessor de imprensa, seus jogadores, se não tiverem assessor, queria ter oportunidade. Então, assim, a construção do meu trabalho como assessor lá em 2011 passou pela sua agenda. a minha agenda como produtor, né? Salvou, que te ajudou. Foram quantos anos? Quase 10 anos. 10 anos de... E aí deu para bater na porta dessas pessoas que eu já conhecia para poder construir um trabalho como assessor de imprensa, né? E aí eu trabalhei com muito jogador do Flamengo, do Fluminense, alguns do Vasco e tal. Foi um período ali entre 11 e 14, né? Até o início de 14, quando eu me junto na campanha do Eurico para também fazer assessoria de imprensa e comunicação na campanha dele à presidência do Vasco, entendeu? do Vasco. Aí, quando é que você pula pra ser professor? Você não era professor? Não. 2015, Não. 2016. Imagina a bagagem desse menino. O que acontece? Eu sempre tive o desejo de fazer isso aqui, né? Bater um papo. Multiplicar. Quando você bate papo, você tá trocando experiência, né? Sim. Você tá ouvindo e tá passando também alguma coisa, né? Então, eu sempre quis fazer isso. E aí, quando foi em 2023, um amigo me procura, seguinte, tem uma vaga para você dar aula para a pós-graduação de jornalismo esportivo da UERJ. Pô, que legal. Aí eu falei, é mesmo, cara? Caramba. De quê? Jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo, pós-graduação. Aí eu, de quê, cara? Ele, olha, de assessoria de imprensa. Tá. Aí eu, caraca, eu fiquei assim, né? Falei, é verdade isso? É verdade. Aí, então o coordenador vai te procurar, vai falar contigo. Aí batemos um papo ao telefone também, acho que no mesmo dia. E aí ele já falou, então estamos acertados? Estamos. Então é o seguinte, a partir do dia tal, é porque é meio que temporada, né? A partir do dia tal você vai, do dia tal ao dia tal aqui, você vai dar aula à noite
toda quinta-feira. Por enquanto, essa aula é online. E assim, eu descobri que aula online, que terror. É mesmo? Que terror, meu amigo. Adorei. Quais foram as dificuldades? Primeiro, eu vou falar. Você falou, filho, Primeiro que eu nunca tinha dado aula. imagina. E de cara, vamos debutar de forma online. Nossa. Por que acontece? Você não tem isso aqui, né? Cara, isso É muito frio, difícil. é uma relação fria. Muito frio. E outra, o aluno ele pode estar com a tal da janelinha fechada, não Ih, falar nada. Isso. Eu tô lá falando, porque assim... Aí você não pega a reação do... Nada. Aí eu acabo de falar, então, meus amigos, tá aberto aqui o espaço para vocês perguntarem, vamos trocar ideia e tal. Silêncio. É a morte, cara. Se você não fazer uma dinâmica. Como é que morte. foi a sua primeira aula? Foi terrível. Imagina, ele devia estar mais nervoso. Ninguém Ah, eu pensei sobre aquele dia, uma semana antes eu dormi pensando sobre aquele dia. A primeira aula minha sempre. foi na- Suava, cara, eu suava. Nesse dia eu suava. Assim, eu não sabia nem o que fazia, assim. Tava um calor pra variar. Eu suava. Aí um silêncio. Aí Isso quando? Em 2000? 23, foi aí quando eu comecei a... Aí, após esse silêncio durou uns 5 segundos, mas pra parecia 50 minutos, 5 horas, Cara, é assim mesmo. uma eternidade. Mas E dá um eu mal-estar. pensando- Será que eu falei alguma coisa? Estão me olhando, não sei o quê. É assim mesmo. E eu tendo que raciocinar rápido para o que eu ia fazer. É. Qual seria a minha resposta em cima daquele silêncio. E aí surge uma voz no além. Ô, Evandro. Professor, boa noite. Aí, nossa, eu pensei assim, que alma caridosa. Salvou. Me salvou. Aí fez a pergunta e tal, pá, aí aos poucos outros foram levantando o dedo, abrindo janela, eu vendo o rostinho da pessoa e começando a interagir e tal. E aí a turma foi se soltando comigo também, né? Na outra aula, já tava mais solta a turma e tal. Quantos alunos na sala você tinha? Em média são 20 alunos, 25 alunos. É muita gente Online. num silêncio ensurdecedor. Imagina. Eu, assim, não é possível, cara. Tem 25 Qual pessoas. plataforma que Será você tá que ninguém vai usando? falar? Moody, É o já? Zoom. O Zoom? Ah, tá. Como é que é? Ninguém ia falar? Pô, não, ainda tem outro detalhe. Você não tá só falando ali. tá Você tem que compartilhando bem. mostrar... O ideal para tua aula render mais é você exibir sites como exemplo, prints, né, imagens, fotografias ou até vídeos e tal Material no de YouTube. E eu até separei, só que eu nunca tinha dado aula, que dirá no Zoom. Eu já tinha usado o Zoom para participar de reuniões no Zoom, mas eu tô ali. Compartilhar a tela, você tem que compartilhar a Aí, tela. previamente, eu pedi auxílio ao pessoal da secretaria. Eles foram legal. bem gentis, me explicaram. Só que olha só, explicação, quando te explicam uma coisa... Prática é uma coisa. Peraí, te explicou uma vez, tá bom, mas eu vou ter que fazer em algum momento aquilo. Aí quando você vai fazer, tu vai errar, pô. É lógico. Tu não vai saber. Ficar nervoso ali, porque é um contexto terrível ali. Quanto tempo ficou esse online? Nesse período. Então, as aulas, cada aula sempre 2 horas de aula. Mas no online, durante 2023. No online foi um mês. Há um mês. Um mês de aula. Aí você voltou pro... Agora foi mais tempo, porque além da assessoria de imprensa, ele me pediu para eu falar sobre documentário, que a gente estava conversando, né? legal. Então eu dei 2 aulas de documentário, né? E também dei uma de jornalismo alternativo. Ah, tá. O que é jornalismo alternativo pra gente? O jornalismo alternativo é o seguinte: a gente tem os jornais tradicionais, Sim. que acompanham hoje em dia com os sites e tal, mas você tem também um site que fale só, por exemplo, vamos lá, esse famoso 247, esse site, esse veículo 247, que ficou bem famoso durante a pandemia, podemos dizer que é um jornalismo, hoje em dia eu acho que até que não, mas no início ele poderia ser dito e colocado como alternativo. E, por exemplo, você pega um site que fale sobre o Fluminense, ele é um jornalismo alternativo. Por quê? Porque ele está falando especificamente de um clube de futebol, daquele clube.
Mas eu também entendo que o jornalismo alternativo, nesse exemplo de um clube, ele não pode ser só um repostador de notícias sobre o Fluminense. Mas Ele tem que ter crítica. Ele tem que ter crítica, ele não pode ser chapa branca com a instituição. Sim. Ele tem que ter olhar crítico ali. Senão, para mim, não é pode ser só a nota oficial. O Pasquim foi um grande do jornalismo alternativo. Época, cara. Foi? Outra época, foi. Eu até Sim. citei na aula, e Aham. até o coordenador do curso participou, que é o professor Fábio, porque ele dá a aula teórica dele, filosófica, era com ele, né? A parte do jornalismo esportivo. Eu participei da aula, dei a aula falando mais da parte prática, né? Do dia a dia. Mostrei alguns exemplos e tal, e aí eu cito o Pasquim. Porra, o Pasquim foi um jornalismo alternativo. Totalmente. Alternativo, combativo, combatido. Mas foi uma época, né? Ele foi... Então, assim, aí eu expliquei pra eles, porque não basta só, eu quero falar sobre o... Eles nem imaginam hoje o que deve ser um Pasquim. Se eles lerem, eles vão descobrir, né? Mas totalmente diferente. Totalmente, acho que Totalmente foi. diferente. Aí eu expliquei pra eles, se você você cria um site pra falar do Bahia, falar só sobre Bahia, beleza, você vai fazer a sua... eu sei que vocês vão repostar muita coisa, porque normalmente esses sites de clubes não oficiais, né, eles fazem uma compilação do que a mídia diz sobre o Bahia e eles jogam pra dentro daquele site todo o noticiário de Bahia. Mas não é só isso como a gente tá falando. Não. Eles têm que, os donos daquele site têm que ter um olhar crítico, crônica. Tiver que criticar a direção do Bahia, critica. Lógico. Tiver que Não criticar pode um ser, jogador, não pode ser chapa branca. Não pode. Agora me diz uma coisa, você que... A gente tem inteligência artificial. Sim. Você sabe que inteligência artificial, cara, veio aí para refazer os textos, faz as pesquisas, ela faz tudo, esse apanhado que Mas você vai faz aí. ajudar ou prejudicar? Você já chegou a falar isso com seus alunos, chegou a comentar? A gente falou um pouco sobre isso. É terrível, né? Negócio de inteligência artificial, né? Eu tenho visto muito esses dias no Instagram, apareceu muito para mim no Instagram, essa brincadeira da inteligência artificial com o atual presidente da República e o ex. Vocês devem talvez visto isso. Os colocando como grandes amigos em diversas situações. Ontem eu vi no Instagram eles dois no Natal, num amigo oculto. Mas isso é zoação. É zoação. Não, Claro, mas eu quero dizer, isso é um grande exemplo do que é sim. possível ser feito. Porque se você olha aquela imagem ali, são os dois, pô. São os dois ali. Sim, mas É muito perfeito. Eu acho que... Você faz a voz, você pega... Você tem coisa que você bota a voz, pede pra botar a voz do Evandro na minha voz. O jogo da despedida do Adriano, tem uma semana, 15 dias, não sei. Acho que é uma semana. Eles fizeram uma surpresa pro Adriano. Foi sábado, né? Fizeram uma surpresa pro... O pai dele... A voz. A voz do pai dele. A imagem do pai. E a voz... E reproduziram um pedido do pai para ele, para usar a camisa do Flamengo, etc. e tal. E então, assim, eu acho... Mas agora você está falando do que pode ser ruim e o que pode ser positivo. O que pode ser positivo, olha só, para nós. A inteligência artificial ela pode ajudar, creio eu, até na ciência. Ela pode ser benéfica em diversas... Mas na profissão do jornalista. Na nossa profissão? É. Bom, eu quero falar sobre a Índia e eu posso ir para a Índia sem estar na Índia para reportar de forma responsável um assunto, algo que esteja acontecendo na Índia. Então, vai ser possível, é possível já, colocar a minha imagem, a minha figura lá em Mumbai, que é a capital da Índia, lá. Eu tô lá em Mumbai, mas não tô. Eu tô aqui, na verdade, mas me projetaram para lá. Esse é o novo programa que tem, inclusive, da Rede Globo, apareceu esse final de semana, eu acho que ele tem um estúdio agora todo equipado, que simboliza, é um estúdio enorme, né, que você tem com a inteligência artificial, você consegue reconstruir todo o ambiente de uma cidade, de tudo isso que acontece. Mas isso está falando de imagem, eu estou falando de conteúdo, de produção. Recebi um cara aqui que ele disse para mim que ele escreve, toda vez que ele escreve, diz assim, não foi feito com inteligência artificial. Ele bota isso. Assim, por exemplo, você já deve ter reparado, no alto do WhatsApp, tem lá, sempre teve o pesquisar. Hoje em dia aparece, converse, pergunte a meta. Pergunte a meta. Né?
Então, você conversa com a inteligência artificial hoje em dia ali, joga textos ou faz alguma pergunta sobre algum assunto. Cara, eu acho bem importante, assim, cada vez mais está fácil produzir conteúdo. Cada vez mais está fácil. Sim. Acho que a nossa profissão tem a ganhar com isso, mas o cuidado é para você não ser substituído por ela. Isso aí, colocar para o aluno que ele continue pesquisando, lendo, porque nem sempre o material que vem da inteligência artificial, ele vem com conteúdo verdadeiro. A verdade é essa. Uhum. Nem sempre. Agora é um filete de perigo, né? Sim. É um negócio bem pequenininho. É uma linha tênue. Uma linha tênue, isso. Uma linha eu queria ver tênue que o você, filme que de eu vi repente, pode ontem. cair por um lado. Exatamente. Eu vi um filme ontem na Prime que o cara contrata, a mulher dele fica doente, ele contrata uma pessoa para substituir enquanto ela está doente. E o robô fica inteligente. É isso aí. Ele resolve substituir. Olha, gente, é uma loucura. Mas o filme. os alunos falam alguma coisa para você atualmente? Sobre isso? Eles usam muita coisa. Eles são bem jovens, né? E a cada dia que passa, se a gente reparar, a cada dia esses aplicativos, Instagram, WhatsApp, sofrem atualizações. Você se depara, amanhece um dia, você abre o Instagram, tá diferente o Instagram. Olha só, isso é uma loucura. O WhatsApp tá diferente porque ele é atualizado o tempo todo. A empresa, a Meta, ela atualiza, ela atualiza por causa do algoritmo para dar mais pontuação, né? E vai te dando até vai te dando possibilidades interessantes. De troca. Falar em WhatsApp, tá falando, o que você acha? O podcast é uma coisa nova. Quer dizer, nova, dos 4 anos. Já ficou velho, hein? Já ficou velho. Já tá velho, né? Em 2020, quando eu estava vendo a estatística, porque existe uma estatística de podcast. Mas o podcast hoje... nasce quando? Olha só. 2020, não, acho que 2020, ele nasce 29. com a pandemia, não. A pandemia não tinha podcast. Porque que acontece? Antes era era de verdade podcast. Só áudio. É isso aí, que era só áudio. Hoje é videocast. Na verdade, aí ao longo da pandemia, as pessoas começaram a fazer, só que elas continuaram chamando de podcast. Mas elas passaram a fazer videocast. Imagem e vídeo. E áudio. Essa experiência, você que já trabalhou em televisão, teve uma história toda envolvida, esse movimento que você faz aí, vocês estão nas Coisas do Rio, aqui na TV Carioca da Gema, em que vocês trazem pessoas ícones, né? Como é que é esse momento, quando você vê essa troca, essa interface? Você vê diferença? Você acha que isso veio para ficar nesse momento? Porque tem muita... hoje, eu tenho visto na televisão normal, muita gente fazendo podcast, gravando como TV normal. Porque hoje em dia é fácil, né, cara? Você pega o telefone, tu faz um podcast porque eu não tô telefone. Você vai na lojinha ali de informática, aí você compra um microfone, compra 2 microfones. Primeiro você bota uma pecinha que o que faz a conexão. Eu também tenho. Que faz com o microfone, compra 1, compra 2, compra 3, vamos fazer um podcast com celular. Então, assim, o que eu acho, já tem muita coisa rolando. Esse que é o problema que eu estava querendo saber de você. Porque o problema é o seguinte, quando a coisa aparece como novidade, é uma coisa. Mas quando começa a ficar muito comum, o que vai diferenciar? O que tem que se fazer? Por exemplo, aqui, sim, o de Noel tem essa ideia espetacular que é a TV Cast do Brasil. Certo. A primeira TV Cast do Brasil. Não é só... Nós não estamos num estúdio só fazendo podcast. Estamos fazendo uma televisão que tem uma programação. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sim. Eu acho que você tem que reinventar. Você tem que reinventar, criar... Pensar no diferente, olhar muito para os lados e ver o que estão fazendo e tentar reinventar a roda e ver o que você pode fazer que não estão fazendo. Porque assim, o que a maior parte dos videocasts fazem é bater papo. Sim, receber bons convidados e bater papo, aí tem um cenário para cá, para lá, engraçadinho, não sei o quê. Investe-se muito em cenário. Né? Muito em cenário. E as Coisas do Rio, como é que vocês imaginam para 2025? A gente pensa, né, em dar uma roupagem nova ali, né? A gente pensa em... São 3, gente, são 3, ó. Você... Sim.
E a Cris? Evandro Costa, Cris Araripe Araripe. e Arnaldo Arnaldo Mechas. Mechas. São Isso. três, ó, três pensantes aí fabulosos. A gente pensa assim, agora em 2025, de novo, né? Trazer o diferente, né? Trazer o algo mais, aquele plus ali, para poder, quem está em casa, chamar a atenção de quem está em casa que eu digo entre aspas, né? Quem está aqui, principalmente, No né? YouTube, é. Porque vendo Esse aqui... negócio tá em casa já foi acabou. tempo. Às vezes até tá em casa, Não, né? sim, sim. Com ele, ou na frente do computador, ou até tem como jogar para tela da televisão, né? televisão da televisão. Mas enfim. Então, claro, a gente pensa em fazer coisas novas, né? É evidente que o convidado, ele é bem importante, né? Você receber bons convidados é muito importante porque enriquece ali o teu conteúdo, né? Não é ficar preso a ele, mas você passa no papo por ele, Sim. né? Mas também o papo, no caso do Coisas do Rio, bem aleatório né? ali. Tem muita coisa, gente, engraçada deles lá. Vocês têm coisas engraçadas. Zoada, a gente zoa muito. Eu sacaneio muito. Mas qual foi dos Coisas do Rio que você acha que foi um que pegou, bom mesmo? Boa pergunta. O bom, o eu melhor, tenho- pela sua análise como produtor, como Sim. um cara que conhece Eu tenho os meus eleitos, né? Eu tenho os meus eleitos. Dá três aí, pra gente não ficar A gente só no- recebeu uma menina chamada Luana, lá da Zona Oeste, da comunidade Cavalo de Aço, lá em Santíssimo. Ela é uma influencer, né? Ela surge na internet fazendo um vídeo brincando com a história do benefício. Isso tem muitos anos já, 2018, 19, uma coisa assim. Ela com a filha no supermercado, com um benefício, indo fazer compras. E aí ela grava no celular, gravam ela também, e ela começa a cantar, ela começa a cantarolar. Eu adoro benefício, não sei o quê e tal, mas ela é uma figura. Você olhando pra ela, você já acha ela engraçadíssima. E aí ela começou a bombar com isso e cresceu na internet. E o universo dela, que é um universo bem raiz, né? Carioca, Zona Oeste do Rio, povão, uma pessoa que Já vi veio... várias vezes esse clipe dela. Ela, uma Nos pessoa cortes, que veio nos shorts. bem humilde, né? Uma origem bem humilde ali da Baixada Fluminense, da Zona Oeste. Então, assim, eu dou muito valor a isso. Tá. Só que, além disso, o programa dela bombou. O programa da Luana é Luana a Famosa, né? O codinome dela é Luana a Famosa. A gente tem short lá dela, que ela Agora, fala dentadura. Mas muito bombou engraçado. porque ela já tinha um caminho de influência? Já tinha um O número? público dela foi muito participativo no dia aqui com a gente. Foi muito participativo. Então fez total diferença. E isso faz diferença. Importante. Não apenas você pensar um programa bom, Lógico. mas se o público do teu convidado Tem que responder. entra na onda, muito aí, aberto. amigo, você vai voar céu de brigadeiro. E foi o que aconteceu no programa dela. O chat explodiu. Eu normalmente olho o chat e interajo, né? Trago aqui os comentários das pessoas. O chat dela explodiu, pô. Explodiu. E ali era todo aquele universo lá da Zona Oeste, família, amigos. Rolou, como se diz hoje em dia, treta pra caramba o tempo todo no chat ali. E ela aqui rebatendo, ela falando, ô, fulano, é isso não, sei o quê. Cara, foi muito engraçado, assim. Foi o que a gente diz, né, engajamento. O programa da Luana engajou de verdade. E mais dois tem aí, de cabeça, que você... Da Luana, além dela, outros dois que eu achei muito interessante. Pô, o do Andrezinho do Molejo. Pô, muito O legal. Andrezinho Todo do mundo Molejo, ele trouxe tantã, bebeu. E foi engraçado que no início ele sacaneou, ele chegou, ué, produção, não tem bebida? Que isso? falou. Aí eu falei assim, vamos providenciar. Aí eu, todo inocente, né, fui aqui do lado, antes de começar o programa, comprei uma long neck. Uma long neck. Acabou rápido. Uma. Aí quando eu trouxe pra ele, olhou, pô, produção, isso é só uma brincadeira, né? Isso é só uma brincadeira, como você tá, é uma pegadinha do malandro. Aí eu, não. Aí o programa já tava pra começar e dois amigos acompanharam ele aqui, né? Aí ele virou pro amigo, fulano, olha lá, meu filho,
Aí foi no boteco. Cara, trouxe garrafa de 600. E foi o programa inteiro e tantã, foram 2h40 com ele aqui. Que legal. Ele cantou sucessos do molejo, né? Me botou apelido. Eu tava sentado aqui, ele aqui, né? Daqui, a Cristina estava aqui, o Cris estava aqui, O Arnaldo aqui. aqui. Aí ele olhou pra mim, no meio do papo, ele, peraí, para tudo. Cara, eu tava te olhando aqui, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar, que você era, me lembrava alguém. Aí eu, que assim, porque a gente não se conhecia. Né? O Andrezinho do Molejo e outros vieram aqui através de produção mesmo. Ele não era, até então, meu conhecido. Aí eu, quem? Aí ele, não vai subir ninguém hoje. Essa frase, pra quem assistiu Tropa de Elite, é uma frase conhecida. Tá. Aí ele, porra, teu Wagner Moura, cara. Aí, Que coisa! Aí eu lembrei de uma pessoa que você obviamente conheceu, que foi a primeira pessoa muito lá atrás, cara, em 2013, eu acho, que foi o saudoso da Rádio Tupi, o baixinho... O Jorge Nunes. Jorge Nunes. O Jorge Nunes foi um radialista e eu trabalhei antes do Vasco, eu trabalhei um tempo no Balanço Esportivo. Uma resenha que tinha domingo de manhã, domingo à noite. Aí vai pro break, um belo dia lá, o programa, a resenha acontecendo, aí vai pro break. Aí eu tô no bastidor ali, quem já teve no estúdio da CNT sabe que tem tipo uma arquibancadazinha ali, né, e tal. Aí eu tô sentado acompanhando, eu fazia a produção ali, aí ele olhou, e olha lá, ó. Ó o Wagner Moura pretinho. Ó, aquele jeito dele. Ó o Wagner Moura pretinho. Ó lá o Wagner pretinho. Caramba, que legal. E agora mesmo. Aí, anos depois, o Andrezinho recupera esse achismo dos dois, né? E aí, depois ele me sacaneou no Instagram. Ele ganhou uma caneca de presente dessa aqui. E... Aí ele, um dia, tomando um café com leite de tarde, aí ele lembrou, aí fez a foto, me marcou e escreveu, não vai subir ninguém hoje. Que legal. Que é uma cena bem conhecida do Tropa de Elite, quando o Wagner Moura lá vai acudir os policiais militares, né? Aí ele até dá um esporro nos policiais militares, ó, então agora fica todo mundo aqui. Aí quem sobe é a tropa de... E tem outro aí? Mais um? Um terceiro. Porque esse aí foi um cantor, tal, chegando, dá um balanço bem diferente, né? Deixa eu ver aqui, um terceiro, cara. Polêmico, alguma coisa... Polêmico, deixa eu ver se teve polêmica. Cara, assim, polêmica, eu acho que a gente não teve, que eu lembre, um convidado assim que tenha gerado... O Ricardo Amaral não foi polêmico. Não foi. Quem eu tô lembrando assim? Cara, assim, a Cláudia Alencar, a atriz Cláudia Alencar, esteve aqui. Ela relatou passagens terríveis da vida particular dela. Sim, caramba, foi mesmo. Ela não sabia, a Cláudia foi presa política, a época quando ela vivia em São Paulo, porque ela é paulista. E, exatamente, ela foi presa, foi torturada. Ela conta aqui que eles só não fizeram coisa pior com ela, mas... Ela foi estuprada. Estupro já é uma coisa terrível. Mas é que ela citou coisas aqui que eles poderiam ter feito e não fizeram. Além disso, ela teve problema com o pai. Né? Mas o estupro que ela fala não foi da prisão. Não. O estupro foi em outra situação. Não. Na prisão, não. Ela foi estuprada. Ela foi estuprada. É porque ela cita o estupro como presa política, cita problemas com o pai a agrediu, e cita um relacionamento dela, aonde o cara, essa pessoa no relacionamento, bate nela. Socos, etc e tal. E então, assim, a vida pessoal dela, relatada por ela, nesses 3 pontos de vista aí, que na verdade é o mesmo ponto de vista, estamos falando de violência, né? Então foi assim, não foi polêmico, mas foram relatos pesados da Cláudia Alencar, que por sinal tá rolando agora a reprise da novela Tieta e ela tá nessa novela, né? Deixa eu só tentar puxar mais um aqui, de interessante. Aquela menina do Vasco, eu esqueci o nome dela. A Vanessa Rich, grande amiga, Vanessa Rich, apresentadora da Vasco TV,
A gente se conheceu lá no Sport TV e tal. Mas falando de, por exemplo, vou voltar à música agora, que tem a ver com o povão. A gente recebeu o Malboro. Ah, tá. O dia do Malboro foi bem legal, porque ele contou a história do funk, o surgimento do Muita gente funk. conhecia o Malboro. Gente, assim, é engraçado, né? A RPC, quando eu trabalhei na Nacional, na Praça Mauá 7, a RPC, logo no início, quando eu cheguei. Ele estava lá. Tava na Glaucio Araújo também, que era... Foi uma aula de história do surgimento do funk, da mistura dos estilos musicais, ele Até relata o tudo Hugo tem isso. uma fotinho com ele, não tem o que você postou lá? Com o Malboro? Deve ter. O Hugo tietou, alguns convidados, o Hugo tietou. O Hugo é o cara que mais tieta. Alguns convidados, o Hugo, Mas ele era... tietou. Então o dia do Malboro foi bem legal também. Ele é muito Aí a simpático, gente né? reviu aqui trabalhos dele. Legal. E aí ele falou da época dos bailes. Contou uma coisa que ninguém sabia, né? Ele fala, pô, Furacão, pra quem não sabe, ele falando, ela começou tocando rock. Essa é muito legal. Tocando isso. rock. Muito Porque legal. ninguém sabia disso, pô. Né? E aí depois é que parte para pro funk e tal. Então, e assim, o Coisas do Rio, ele recebeu muita gente conhecida, né? Muita gente conhecida. Pessoas de outras que essa áreas. geração nova que tá aí eu tô falando dos alunos que deve ter, sei lá, 20 anos, 22. Se quiser mostrar no meu Instagram, a parte do... Dá uma olhada, corre no feed antes de cortar para cá, se puder. São prints das minhas aulas. Você vai reconhecer, tá, na descrição tá Isso é escrito muito aí. legal. E você como assessor e tudo, você acha que esse momento, que eu vejo muita coisa da TV Carioca que é muito rica. Aham. Por exemplo, a história do Malboro que fala, tem muita gente que não sabe o que é. Essa garotada não sabe. Eu tenho filhos bem mais novos. Aham. Você acha que o conteúdo que a gente produz é um conteúdo que pode reverberar no sentido de trazer cultura, construção, exemplos, para essa garotada toda que tá pintando aí? Porque assim, vocês falam de coisas muito legais. A gente precisa, quando eu digo a gente, falando todos nós aqui, né? Precisa cada vez mais estar próximo a essa geração. Tem que se aproximar muito dessa geração. Muito. Se aproximar muito dela. Tem que tentar falar a língua dela. E eu, no Coisas do Rio, procuro fazer isso, né? Eu fico bem nessa cadeira aí, eu fico bem largado aí, despojado. Aí, eu tô falo besteira, eu sacaneio. Você já viu? Eu sacaneio e tal. Quando eu tô conversando, relatando os comentários do chat... eu procuro falar a língua do chat, a língua das pessoas que estão aqui escrevendo, né? Por exemplo, o dia da Luana foi uma treta pesada, aí rola muita gíria peculiar do subúrbio, do subúrbio, de linguagem de comunidade. Mas então, é feito jovem também, meus filhos, é coisa que eu não consigo entender. Então eu procuro surfar nessa onda daquele momento ali, né? Eu procuro dançar conforme a música, para você se aproximar daquele público ali, né? Trazê-lo cada vez mais, né? Não se distanciar, não ficar aqui. Coisas do Rio, coisas do Rio. Não adianta. Tem que ser uma coisa bem popular. Agora, já para fechar, Evandro, eu queria saber de você. Tá, né? Eu tinha concordado e você me seguiu. Deixa eu só ver se eu concordei mesmo. Concordou mesmo ou não? Eu costumo concordar com os amigos. Deixa eu ver aqui. Concordou? Tô abrindo aqui. Peraí. Concorda lá. Ó, já tô seguindo, pô. Já tô seguindo você. Já tá valendo aqui, pô. Já estamos nos seguindo. Pra gente começar a fechar aqui com o Evandro. Evandro, mas eu queria saber de você o seguinte. Se fala muito do futebol, de que hoje a entrevista coletiva é desnecessária. Ela é desnecessária no aspecto jornalístico, mas não no aspecto comercial, porque ela é feita para o banner aparecer, para os anunciantes aparecerem, mais do que outra coisa qualquer. Como é que você vê? Como é que pode se trocar isso? Porque hoje em dia o que se pergunta... E qual é a função do assessor de imprensa? Ele pode interferir nessas perguntas? O assessor de imprensa, ele precisa preparar, ele deve preparar o assessorado dele para ele uma coletiva, dar uma brifada nele, né? Do que está acontecendo naquele momento ali, antes da coletiva fazer uma ronda, um monitoramento do noticiário ali, para o assessorado ou assessorada não ser pego de surpresa. Prepara, mas é evidente que na hora da coletiva surgem coisas.
Então, assim, O que você mudaria, logicamente, como assessor de imprensa, o que você mudaria na entrevista coletiva? primeira coisa, eu sou Fora, contra... tirando o aspecto comercial, que não tem jeito. Não, sim. Eu até falo isso muito nas minhas aulas na UERJ. Eu sou contra a participação de não jornalista nas coletivas. Eu sou contra Pessoal de streaming, É assim, se o que a pessoal... maioria... Exatamente. Se a pessoa que está no streaming ali na internet, ela for jornalista, ela vai ser acolhida, super bem-vinda ali por mim. O problema é Mas que aí você vai muitos... ter que fazer um... o problema é que muitos vão para uma coletiva, muitas dessas pessoas de streaming vão para a coletiva para fazer gracinha, Isso. para aparecer, para ganhar clique, gerar clique, ganhar engajamento. Não estão ali jornalisticamente, estão ali para isso apenas, para aparecer. E aí, às vezes, fazem perguntas e colocações para quem está sendo entrevistado Atrapalha, e né? geram um clima, geram um problema. O cara não recebe bem aquilo. Aí a gente está cansado de ver discussões numa coletiva porque o técnico ou o jogador, eles não gostaram da pergunta do engraçadinho aqui, que está querendo só gerar like para ele, engajamento para bombar o chat dele, etc., ganhar seguidor. Só que os caras aqui estão trabalhando seriamente ali no dia a dia, treinando, o treinador, o jogador, acabou de sair de um treinamento exaustivo ali, e o cara tá com gracinha ali porque é importante para a live que ele tá fazendo na hora. Então, assim, eu não trabalharia, se eu estou num clube de futebol, numa coletiva com quem não é jornalista. Lamento. Mas como é que você faria? Hoje em dia os clubes, eles têm as TVs dos clubes. Então, a pessoa que não está fazendo aquela coletiva, ela pode pegar aquele conteúdo pela TV do clube. Mas a TV não vai ser uma chapa branca também? Não, mas ele pode aproveitar as respostas. As respostas, porque quem está na coletiva ali não é só a TV do clube. Tá todo mundo participando. Os jornalistas estão fazendo pergunta. Então, ele aqui do stream pega as respostas que ele quiser, né? E faz o que ele achar melhor. E faz o que ele achar melhor com o conteúdo dele, né? Então, assim, o dia a dia do treino tem coletiva, comigo, quem não é jornalista não participa. E nos jogos, pós-partida, também tem as coletivas, menos ainda. Lamento, assim, a gente vê o tempo todo mal-estar nas coletivas por causa de gracinha. Mas existe culpa do outro lado também? Às vezes sim, né? Às vezes sim, porque às vezes o jogador dá munição. Não, às vezes o jogador que tem um dia a dia... técnico. Que tem um dia a dia ruim, aí dá munição. O jogador às vezes que se envolve em problema no dia a dia, tá dando munição pro cara que fazer gracinha. Quer dizer que você foi visto bêbado não sei aonde, né, e tal, já faz uma piada. Hoje em dia é pior, né? Com as redes sociais. Exatamente. Vou citar aqui o Renato Gaúcho, que vive um constante conflito, principalmente no Sul, principalmente em Porto Alegre. Essa última passagem dele pelo Grêmio, eu acompanhei muitas coletivas dele e uma das últimas ela foi bem pesada, porque ele virou e falou assim pros caras: vocês querem que o torcedor do Grêmio procure vocês? Você quer que o torcedor do Grêmio procure vocês? Do tipo, praticamente dizendo, eu vou mandar os caras pegarem vocês. Eu li dessa forma. Vocês querem que o torcedor do Grêmio procure vocês? Ele fez essa pergunta. Ele estava transtornado, ele louco da vida. E vocês têm que me respeitar, que não sei o quê. E teve uma zona mista num pós-jogo do Grêmio que ele não deixou os jogadores pararem na zona mista. Ele saiu do campo, aí apressou o passo, aí quando ele chega na zona mista tinha jogador quase que parando. Aí ele, não para, e foi esperando os demais, e aí foi, não é pra parar, vestiário. E os jornalistas aqui no cercadinho da zona mista, ele não deixou. Então, assim, esse constante conflito, ele é nocivo pra todo mundo. Eu também acho, isso também. Mas assim, muitos desses que o Renato criticou e combateu, não vou afirmar, mas talvez alguns ali não são jornalistas. É do canal Grêmio não sei o quê, é do canal Porto Alegre do não sei o que lá, que não é jornalista. E tá ali irritando o cara, irritando, provocando, para gerar apenas engajamento, porque ele sabe que se rola um problema seríssimo naquela coletiva, vai bombar o canal dele. Sim, com certeza. Ele quer mais é que o Renato ofenda ele. Lógico, para poder
que o Renato se levante e até Isso. parta pra cima. Pô, imagina, o canal do cara vai explodir. Ele tá ao vivo ali com o celular dele ou com o computador dele, entendeu? Evandro, eu vou agradecer o Evandro, mas eu queria que o Evandro Diga. falasse o seguinte. A questão, por exemplo, a gente não tinha assessor de imprensa. Lá atrás, assessor de imprensa era muito pouco. Hoje em dia, temos praticamente todo mundo com assessoria de imprensa. A que ponto foi importante a assessoria de imprensa para o futebol, para qualquer outra profissão? E o que ainda não foi azeitado em termos em termos de assessoria de imprensa hoje? Ó, no futebol, por Brasil. exemplo, você tirou muita naturalidade do jogador, da jogadora hoje em dia, né? Eles estão muito artificiais, robotizados, artificiais, Tem entendeu? que responder naquele padrão. Exatamente. E assim, Isso por quê? Porque o assessor de imprensa faz isso? Não. Ou porque o É um conjunto de coisas, eu conjunto acho. de coisas? eu acho que é o conjunto de coisas, mas muitos assessores moldam muito ali o jogador e ficam muito preocupados do jogador passar do ponto também, né? É. Porque nem todo jogador consegue ter Lógico. um discernimento do que pode ser interessante dele ser muito natural e do que é exagero, né? Esse meio tempo. Exatamente. O futebol antigamente, não tem muito tempo isso, até o meado dos anos 2000, o jogador falava à vontade. Você entrava em campo. Não, entrava e falava, e ele era muito natural na resposta. Natural, lógico. Muito natural, sem ofender, mas ele fazia uma provocação que era sadia para promover um jogo, mandava recado através da imprensa, você sabe disso, Lógico, né? Ó, o fulano, pô, artilheiro vai ser eu do campeonato. Eu não sei nem de que você está falando, virar pro jornalista, eu não sei nem esse nome aí, eu não conheço e tal. Então ele estava instigando o adversário, isso aí promovia o jogo enchia, lotava, né? Havia disputa naquele campeonato para quem era o melhor, o artilheiro, etc e tal. Então hoje em Mas dia... você voltaria a isso? Bem que você não tem mais volta. Voltaria Não tem mais o que... o dia a dia. o que poderia o pessoal ser... reclama muito do dia a dia, que você hoje em dia não vê mais nada, né? O jornalista Você não pode analisar não nada. tem acesso aos treinos. Por Que exemplo, falando do futebol, os clubes não permitem que o setorista acompanhe, assista a um treino. Não tem isso. Mas essa culpa foi do grupo de jornalistas que exageraram, em relação aos jogadores que querem menos polêmica possível. O técnico não, mas principalmente os jogadores. Cara, eu acho que isso é tudo, é um pouco disso tudo aí. Porque você tem um lado de privacidade, você tem um lado de... Que também os caras não deixavam. Bem que antigamente você tinha até um acordo, você mesmo. Jornalistas que viajavam e jogadores iam para a noite e ninguém noticiava. Eu acho que exatamente. Havia uma confiabilidade, né? Confiabilidade. Do jogador com o setorista e tal. Eu acho que, vamos lá, a organização da entrevista ela foi importante. Aí surge a entrevista coletiva. Sim. Porque antigamente acabava o jogo, abria o vestiário, entrava aquele batalhão de jornalista, o jogador estava nu, seminu, se trocando, puto da vida, não queria falar com ninguém. E aí vinha um cara lá, ô fulano, e aí? O cara tava puto, porra. Não quer falar com ninguém. Na banheira. Na banheira e tal. Então havia essa invasão de privacidade àquele momento muito particular do jogador ali pós-jogo. Quando ganha... tudo maravilha. O cara tava rindo ali, mostrando os dentes pra você. Mas se tivesse perdido, o cara não quer falar com ninguém. Então, assim, a organização da entrevista, que aí surge a entrevista coletiva, ela foi legal, foi importante. A questão é essa restrição toda, né? Essa privação de informação. Tá exagerada. Eu acho. Mas é complicado, cara. Como é que você vai fazer? Não sei se vai conseguir Por exemplo, ele citou, voltar essa fita. Né? Ele citou uma coisa importante, ainda há pouco, que foi a TV do clube, que normalmente é chapa branca. O conteúdo que é produzido, não o da coletiva. Sim. Ali todo mundo está perguntando. Mas, por exemplo, coisas do dia a dia, uma entrevista com o jogador, com o treinador, aí vai ser chapa branca. Vai ser uma entrevista bonitinha, chapa branca. E aí, se a imprensa aqui fora quiser aproveitar alguma coisa dali, ela aproveita. Eles disponibilizam trechos do treino, né? Sei lá, 2 minutos, 3 minutos.
Aí você consegue baixar e usar na sua edição, né? Enfim. Mas você perdeu o contato do dia a dia. O lado humano, né? Do lado humano. Você só tem isso, ela é legal de acontecer, que é a zona mista. A zona mista, aí é uma recuperação mais ou menos daquele contato ali. Até porque o jogador não é obrigado a parar ali, não. Tem jogador que nem te olha. Tá todo mundo aqui, ele, ó, olhando reto aqui, ó, vai embora e não para ninguém aqui. Fone no ouvido? Fone no ouvido, ou fingindo que tá falando no celular, não tá falando com ninguém. Tá todo mundo aqui, ele tá andando, mas a zona mista é uma tentativa de tentar recuperar essa situação. Né, tentar reaproximar. Já que, desculpa, o Hugo não conseguiu mostrar o Instagram, se quiser botar o meu @, bota arroba. Quem quiser um assessor de imprensa... Evandro Costa Press, ele tem ele. Evandro Costa Press, ele tem ali. Estou à disposição. Esse aí. É esse aí. Esse aí? É esse aí, ó. Achou. Não, mas ele, ó, já travou de novo. Travou de novo? Mas eu te aceitei e você me aceitou. Que Evandro coisa, né? Costa Press. Exatamente, né? Vai lá. Mas é você aquele ali? Sou eu. Sou eu, pô. Tem certeza? É ele mesmo. Tá, mas esse não é o Wagner Moura. Não é mesmo. Não é mesmo. Mas agora é. Agora é. Antigamente não era. Antigamente não era, mas agora é. Enfim, ali na minha, que chama bio, né? Fala um pouco ali da minha bio ali e tal. E como professor da UERJ, produtor, etc. Vasco da Gama, as emissoras de televisão. E estamos... vai lá, ele deu um seguir. Aproveita, Hugo, vai embora. Vai embora, Hugo. Aqui, ó, minha aula aqui, ó. Olha lá. Eu dei aceitar aqui, não é possível, esse Instagram tem... Ele é temperamental, o Instagram, porque eu disse sim para o Hugo. Eu disse sim para ele. Mas é isso. Evandro Costa, é isso? Tá no Instagram dele? Evandro Costa. Press. Legal, bacana. Evandro, muito obrigada. Adorei conversar com você. 2025, o que você isso que eu ia falar. espera na sua carreira e na sua vida? Bom. Dar mais aulas. Pô, bacana. Gostou, hein? Gostei. Depois do online, do silêncio. Ele tem um jeitinho de gostar da aula mesmo, de me explicar. A turma de 2024 foi espetacular. Que é, inclusive, ali, aquele print ali, a de 24 foi espetacular, participativa. A gente se conheceu, veio, porque ali tem aluno de outro estado. Então, eles vieram para cá, a gente teve um encontro, nos conhecemos, né? Foi muito legal aquele encontro. E foi uma turma muito boa que ficou amizade. Hoje em dia somos amigos, né? 20 e tantas pessoas amigas aí. E tudo gente mais jovem, tudo. Exatamente, né? E aí eu espero dar mais aulas, né? Aguardando aí iniciar o processo seletivo para a gente dar aula. Torço para que um dia seja híbrida, pelo menos, para poder passar a sala de aula e olhar para quem puder estar ali. Também torço para ser híbrido, né? Legal. E seguindo nos demais projetos no audiovisual, que eu adoro o audiovisual, seja na internet ou na televisão, estamos aí. Muito bom. Vamos embora? Vamos, caramba. Obrigado. Não é Evander, não é Evandro. Somos quase xará. O Evander e eu somos quase xará. Mas jogam iguais. Exatamente, isso aí. Vamos embora? Vamos embora, fechou mais uma série. 2025 estamos aqui, ó. Aguarde, ó, não esqueça as coisas do Rio, toda segunda-feira às 18 horas. Vai vir com carga total, segundo Evandro. Vai vir com novidades, então vamos aguardar. Assim esperamos. Ótimo 2025 para todo mundo. Foi isso aí, muito bom pra gente, né? Um abraço, hein? De Até tudo um mais, pouco. valeu. Terça-feira que vem a gente volta. Tchau. Tchau.